seja bem-vindo. Estamos começando mais um Bem Saúde. O Bem Saúde, você sabe, não fala só sobre saúde humana, qualidade de vida humana, mas também sobre saúde e qualidade de vida animal. Lá no último bloco, a gente tem o Mundo Pet, onde dá muitas dicas para você que tem um bichinho de estimação, um gatinho, um cachorrinho. Hoje, no Mundo Pet, vamos falar sobre doenças renais em gatos. Pois é, para você que tem um gatinho, é importante você estar sempre atento com relação a dar água para esse seu bichinho, porque isso às vezes pode ser um pouco difícil, porque o gatinho ele é um pouquinho preguiçoso. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E hoje também, já que sábado foi o Dia Mundial de Bipolaridade, hoje vamos falar com a psicóloga cognitivo-comportamental e especialista em psicologia positiva, Ana Clara Bittencourt, sobre bipolaridade. Pois é. E agora a gente vai direto com a Laísi Gazzoni, que também é psicoterapeuta e facilitadora de constelações familiares, para falar para você exatamente sobre isso, sobre constelações familiares. Você sabe o que são constelações familiares? Então, a gente vai falar sobre esse assunto agora. Olá, seja bem-vinda mais uma vez aqui no Bem Saúde, tudo bem? Tudo bem. Bom, é importante relembrar para o pessoal que está em casa o que são as constelações familiares, né? E de que maneira essa técnica, que eu acho que é uma técnica recente, né? Funciona. Então, constelações familiares você falou muito bem, é uma técnica, né? Ela não é uma abordagem terapêutica, é uma técnica onde a gente vai olhar a questão que o cliente está trazendo do ponto de vista terapêutico, mas quando a gente fala de constelação, a gente usa o termo sistêmico, né? Do ponto de vista dentro de todo o sistema familiar dele. É um trabalho onde a gente busca entender aquilo que o cliente está trazendo, mas aquilo não é só dele, ele traz também toda uma carga de todo o sistema familiar. E quando a gente fala de sistema familiar, a gente não está falando só do nosso sistema familiar de hoje, nós estamos falando também de nossos antepassados, porque na constelação a gente trabalha também com as gerações anteriores, tudo que está daqui para trás. Agora, tem algum tipo de contraindicação? Essa técnica, ela pode ser realizada em qualquer pessoa, por exemplo? Por exemplo, uma pessoa que está muito desequilibrada psiquicamente, né? Normalmente, a gente não indica que ela faça esse tipo de trabalho de imediato. Mas, por exemplo, um familiar, no caso, um familiar que é muito ligado a ele, no caso, muitas das vezes o que acontece são as mães nos procuram, né, querendo entender aquela problemática daquela pessoa dentro de um contexto. Por quê? Aquela questão que aquela pessoa está trazendo de desequilíbrio, né, não é só dela, é de todo um contexto familiar, sabe? Então, isso pode ser até perigoso, né? Pode ter algum tipo de efeito rebote nesses casos. O que acontece? Normalmente, as pessoas, elas não, com esse tipo de desequilíbrio, às vezes as pessoas não dão conta mesmo de participar do processo. É demais para ela poder ver, né? Então, por isso que, às vezes, vem uma pessoa da família e aí, sim, ela traz aquela questão, como que ela está envolvida naquela situação com aquele membro, e isso a gente coloca, então, o que a gente chama de campo, para poder ver aquilo que o campo vai nos mostrar. Agora, quando você conta como funciona a técnica, parece que tem ali um contato com algum tipo de religião espiritualista, mas não tem nada a ver. Não. Quando você a fala constelação, assim, quando um antepassado vem, de que maneira isso a gente trabalha acontece? Com a força do antepassado, né? Quando você trabalha com constelação, a gente trabalha na verdade, a constelação ela é uma técnica fenomenológica. O que quer dizer? A gente trabalha com fenômeno, né? E como é que isso é mostrado dentro do trabalho? Primeiro, você está olhando para aquele cliente que está ali na sua frente, você não está olhando só para ele, você está olhando para todo o sistema do qual ele faz parte, que é o sistema familiar, né? Segundo, aquele contexto familiar do qual ele pertence, as pessoas não estão ali isoladas, né? Elas se interligam entre si. Então, as constelações, a constelação ela trabalha com as dinâmicas que a gente costuma dizer do inconsciente.
Dinâmicas essas que são trazidas de geração para geração. Então, é muito comum a gente ver nas famílias, por exemplo, determinados hábitos, determinadas falas, crenças, que muitas das vezes são crenças limitantes, destinos que se repetem, né? É muito comum, por exemplo, a gente perceber pessoas suicidas repetindo os padrões anteriores de sua família. E dentro do ponto de vista da constelação, quando uma questão não é resolvida numa determinada geração, aquilo passa para a geração seguinte, e assim sucessivamente, até que o próprio sistema se cure. Seria por meio do DNA? Não. O DNA não tem nada a ver com isso. Mais ou menos, porque a gente trabalha com o que a gente chama de memória celular. Então, quando a gente está falando de campo, a gente chama esse campo de campo morfogenético. Você traz, através de toda a sua memória, né? Memória essa que é uma memória também celular, todos esses padrões que são repetitivos. Então, é esse campo que permeia todo aquele sistema, que a gente chama de campo morfogenético, ele foi primeiramente estudado pelo Sheldrake, o Rupert Sheldrake, que, inclusive, através do estudo do comportamento dos animais, é muito interessante, porque você falou aí um pouquinho dos animais, né? Ele observou que existia uma comunicação entre os animais e entre os seres que interagem com esses animais, e entre os próprios animais entre si. Comunicação essa que é passada de geração para geração. E aí ele foi estudar isso. Então, ele percebeu que existe um campo de energia, um campo de força que permeia esses elementos e que, ao mesmo tempo, ele organiza esses elementos, ele também traz a história dos próprios elementos. Então, a constelação, ela trabalha através desse campo morfogenético, né? Com essas histórias, com esses padrões que são trazidos de geração para geração. E o Bert Hellinger, que foi o sistematizador desse trabalho, estudando, né, percebendo, fazendo trabalho com as famílias, ele percebeu que existe uma ordem dentro desses elementos do próprio sistema, né? E aí ele foi estudar os sistemas e ele diz assim, existem 3 grandes ordens que organizam esse sistema. Quando essas ordens entram em desordem, isso causa é como se causasse um estresse dentro daquele sistema. E causando esse estresse, isso por ressonância, e a gente chama isso de ressonância mórfica, isso vai atingir um membro de todos os membros daquele sistema. E aí, esse estresse, essa desordem, toda desordem procura uma ordem. Ele faz um movimento novamente para buscar a sua própria ordem. É muito interessante, né? É muito denso, interessante. Realmente, é uma técnica bastante densa. Agora, é importante a gente lembrar que vai ter um workshop, não é isso? Então, com relação vai ter um a constelações encontro, familiares? na verdade, não é bem um workshop, é um encontro com Uhum. Tarso Firassi, que é o diretor do Imensa Vida, que a gente tem parceria com esse instituto, que é o Instituto de Belo Horizonte, e a gente está trazendo um curso de formação. Na verdade, a gente já vai para a 3ª turma aqui em Petrópolis, né? Nós já teve uma turma em Itaipava e agora nós vamos para a 3ª turma em Petrópolis, que na verdade seria a 4ª. Né? Informação que tem algumas pessoas procurando para poder trabalhar, né? Fazer Então, um o trabalho. público-alvo são terapeutas. Não necessariamente. Não? Então, na verdade, assim, qualquer pessoa pode fazer a formação. Primeiro porque a formação ela é voltada para você internamente, é você aprender através de você mesmo. Então, terapeuticamente, quando você se coloca na formação, você se trabalha muito. Então, tem muita gente que nos procura para fazer a formação, mas numa busca interna de si próprio, do que muitas das vezes querer trabalhar com a constelação, né? Mas também aqueles que pretendem trabalhar com a constelação também são bem-vindos. E aí, quem quiser participar, vai ser no dia 11 de abril, às 7 horas da noite. Vai ser com o Tarso Firassi, diretor do Instituto Imensa Vida, para falar e vivenciar sobre constelações familiares. Qual é o endereço? Qual é o telefone de contato? Então, esse encontro vai se dar na Faculdade de Medicina, na FASE, da Barão do Rio Branco, que agora eu não me lembro o nome, mas todo mundo sabe onde é, né? Se alguém quiser informação, pode entrar em contato comigo pelo celular, que é 988 21 2388.
024. 024. 988. 21 23 88. Muito bem. Tá bom? Quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no Bem obrigada. Saúde. Eu conversei com a Laísi Gazzoni, que é psicoterapeuta e também facilitadora de constelações familiares. Fala um pouquinho aí sobre as constelações familiares e também sobre esse encontro que vai ser realizado no dia 11 de abril, às 7 horas da noite, na Fase. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí. Atualmente, para se aproximar do público-alvo, é preciso muito cuidado com a comunicação. Atingir resultados com eficiência requer profissionalismo e qualidade. Seja para a produção de conteúdo, serviços de comunicação integrada ou desenvolvimento de projetos multimídia, ligue para a plataforma Comunicação e Entretenimento. O grupo é formado por profissionais com expertise em audiovisual, web, impressos e mídias digitais. Plataforma Comunicação e Entretenimento, ampliando a sua voz para o mundo. Estamos de volta com o Bem Saúde. Pois é, no sábado foi o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. E para falar um pouquinho para você com relação a esse assunto, que é uma síndrome, um transtorno que está cada vez mais frequente, né, no mundo e principalmente no Brasil, eu vou conversar com a psicóloga cognitivo-comportamental, especialista em psicologia positiva e trainee, Ana Clara Bittencourt. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no programa, sempre trazendo informação para a gente. Tudo bem? Olá, Luciane. Obrigada novamente pelo convite. Eu é sempre que agradeço. Muito bom estar aqui e falar sobre um transtorno, como você falou, bastante comum hoje em dia, que é preciso ser identificado precocemente e tratado adequadamente. Então, né? explica para a gente o que é o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é mais conhecido como bipolar, mas ele faz parte dos transtornos afetivos bipolar. É catalogado pelo CID-10, que é o CID Internacional de Doenças. Ele se constitui como sendo um transtorno psiquiátrico bastante incapacitante, que cursa com episódios de depressão e episódios de mania, de muita euforia, uma felicidade excessiva. Agora, tem uma causa, já se sabe sobre alguma causa específica que acabe provocando o transtorno bipolar? Sim, esse transtorno ele já é catalogado há muitos anos, tá? E ele tem, o principal fator dele é genético. Então, ele tem aí, a pessoa traz consigo uma herança genética e, junto com isso, tem os fatores ambientais que também interferem bastante. Como, por exemplo, a pessoa já tem uma vulnerabilidade genética porque herdou do pai, da mãe, dos dois, né? Desculpa, estou com tosse. Opa. Tchau. Solta o vídeo aí, por favor. Como ele chama? Oi, Felipe! Senta naquela outra lá. E aí, Rafaela, como é que você fica vendo o Felipe tomar a vacina? Ai, meu coração quase morre. Ai, mãe, vai doer muito. É difícil? Ai, nossa, é uma tortura pra mim, né? Só uma picadinha, tá? Vem cá, Rafael, pronto. Doeu um pouquinho? Vai ser rapidinho. Pra você não ficar doentinho. Dói em você? Vacinar dói mais nele ou dói mais em você? Ah, dói mais em mim, eu acho. Se essa dor aqui te incomoda, vem cá que eu quero te mostrar algo ali. Vamos ali, Gabi? Essas pessoas, Ana, foram pessoas que tiveram doenças ou consequências por não ter vacinado. A minha irmã mais velha do que eu deu meningite, depois dela foi eu,
Depois de mim foi minha irmã caçula. Tudo devido que nós não tomávamos vacina, né? Aos 9 meses de idade eu fui acometido pela paralisia infantil, né? E ele sempre sofreu muito, porque ele não pôde ir para a escola, ele não tinha amigos, era muito solitário. Por falta de não tomar a vacina, né, me deu a paralisia. Aí eu comecei a sentir dor, eu lembro que eu sentia muita dor. Mas só acontece que a minha irmã caçula teve uma complicação. Aí ela pegou e faleceu. Então, você viu aí que sobre a importância da vacinação, né? Um vídeo do Ministério da Saúde falando sobre a importância da vacinação. A gente estava conversando sobre transtorno bipolar aqui com a Ana Clara Bittencourt. Eu estou com restinho de gripe, então tive um ataque de tosse, fui lá beber uma água rapidamente. Ela falou um pouquinho sobre as causas, né, com relação ao transtorno bipolar. E agora eu queria saber mais com relação aos sintomas. Quais são os tipos de sintomas? Então, são vários sintomas que, às vezes, no início, ele não aparece de forma muito gritante e aí, às vezes, as pessoas nem conseguem identificar bem para procurar o tratamento adequadamente, né? Então, pode ser só um momento, assim, um período de muita felicidade que cursa por 7 dias, 7 a 15 dias de uma intensa felicidade, mas não só felicidade. Excitabilidade, hiperatividade, falta de sono, exacerbação da sexualidade, dificuldade de concentração, manter a atenção no período de mania. No período da depressão, já são outros sintomas, eles ciclam nesse período de 7 a 15 dias. O período da depressão, como o próprio nome mostra, a pessoa fica extremamente melancólica, aí às vezes quer dormir demais, comer em excesso ou perde a fome por completo, tem dificuldade de atenção, concentração, o que a gente chama na nossa área, na psiquiatria também, como um embotamento afetivo, que você olha, parece que a pessoa está vazia de emoções, né? E aí ela embota os sentimentos dela, então elas ficam reclusas, e você imagina a intensidade desses sintomas numa frequência de ciclagem. Num período eu estou mega excitada, mega feliz, mega up para cima, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, meu pensamento acelerado. Um período depois eu estou no fundo do poço. E esse círculo vicioso se constitui as características mais importantes do transtorno afetivo bipolar. Olha, eu estou com alguns dados para você que está em casa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são 60 milhões de pessoas que vivem com transtorno bipolar. E no Brasil são cerca de 6 milhões de casos. Esse ano, a data, né, de comemoração foi dia 30 de março, que foi o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. E a data é uma referência ao pintor Vincent van Gogh, que seria um portador da doença, não é isso? Perfeito. Agora, qual é a idade, né, que geralmente acontece esse problema? A pessoa pode nascer com essa questão, com esse transtorno e, principalmente, assim, depois que é diagnosticado, há uma cura? Ela pode voltar a uma vida normal ou não? Vai ter que viver com a doença para o resto da vida tomando remédio? Ótimas perguntas. A fase mais comum de se encontrar o transtorno é entre 18 e 25 anos. Entrada na vida adulta, estabelecimento da vida adulta. Porém, a gente encontra crianças e adolescentes com sinais de bipolaridade. E aí é preciso ter todo um cuidado, o envolvimento do pediatra para olhar, para cuidar, para indicar para uma avaliação. Que deve ser feita por psiquiatra. Nada contra o neurologista de modo algum, mas o psiquiatra é a pessoa mais bem treinada para avaliar esses quadros, né? E aí existem psiquiatras para criança e para adultos.
Então, a fase que mais se encontra entre 18 e 25 anos. O transtorno não tem cura. Ele tem controle. De que maneira? Com terapia medicamentosa e a psicoterapia. Tá? E como ele é um transtorno com uma base genética, tem uma herança genética, a criança nasce ali com aquele gene. E os fatores estressantes da vida vão incidindo e vão fazendo com que aquela pessoa vá ficando cada vez mais vulnerável. E aí, na idade adulta, onde as cobranças são maiores, onde a pessoa, às vezes, o jovem adulto sai para morar fora, vai fazer um curso que exija mais, assume outros compromissos, às vezes aquela vulnerabilidade e os fatores estressores intensos fazem com que a pessoa abra uma crise, que pode ser com depressão ou mania. E aí o tratamento é multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Psiquiátrico e psicológico. Perfeito. E às vezes a gente envolve também, como tem a hipersexualização, a gente envolve o ginecologista ou a ginecologista, o psicólogo que atende esse paciente no consultório, se ele está internado, quando é um caso grave, que exige um cuidado maior, a pessoa precisa ser internada, né, para tomar medicação adequadamente e para ela não colocar a vida dela em risco. Então, o psicólogo pode ir à clínica acompanhar esse paciente. Não existe tratamento de nenhum transtorno psiquiátrico sem que haja a conjugação da terapia medicamentosa com a psicoterapia. Muito bem. E quem quiser saber mais informações sobre o assunto, como é que pode fazer? Pode entrar em contato com o telefone 24-2242-0310. Quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no Bem Saúde. Eu conversei com a Ana Clara Bittencourt, que é psicóloga cognitivo-comportamental, especialista em psicologia positiva e trainee, que falou um pouquinho para você sobre transtorno bipolar. Você viu que 6 milhões de brasileiros acabam sendo portadores desse transtorno. Então, caso você tenha percebido algum tipo de sintoma, como ela falou aqui, é importante procurar um especialista. Agora a gente vai direto para o mundo pet e a gente vai falar sobre doenças renais em gato. E solta a vinheta, por favor, Michel. Consegue perceber que o gatinho já está tendo uma perda de função renal sem sintomas. E a gente já começa a fazer um tratamento para que o gatinho tenha uma longevidade com qualidade de vida, né? Os sintomas, quando aparecem mais tardiamente, quando o gato já está com uma perda elevada na função renal, são aumento de ingestão de água, né? O gatinho faz muito xixi, diferentemente do que os proprietários acreditam, né? Porque se pensa que quando há uma perda na função renal, como em humanos deixam de se fazer xixi, no gatinho é diferente, né? O animalzinho bebe mais água e faz mais xixi. Ele também pode deixar de se alimentar bem, emagrecer. Alguns gatinhos vomitam também. Em casos mais graves, o gatinho pode ter um hálito urêmico, um hálito forte, né? Mas isso em casos mais avançados. E aí, nesses estágios, é mais difícil da gente reverter o quadro de insuficiência renal. Por isso é tão importante que se façam check-ups anuais no gatinho, que se leve ao veterinário, para que a gente detecte a doença antes que ela chegue a um quadro tão avançado, onde a gente não consiga reverter o quadro. Exatamente, o gato bebe pouca água, né? E a nossa obrigação é estimular que eles bebam mais água por meio de alimentação úmida, botando mais vasilhas pela casa, as fontes, né? Fazendo um caldinho de carne, um caldinho de frango, ou colocando alguma coisinha mais atraente dentro da água do gato, um cubinho de gelo, ou um pedacinho de fruta. Alguns gatos gostam que se coloque isso dentro da água, eles se sentem mais atraídos e bebem mais água por conta disso. Muito bem. Eu quero agradecer mais uma vez a sua entrevista. Eu conversei aqui com a médica veterinária Priscila Mesiano e você viu por aqui também o Teriac. Logo mais a gente volta com mais dicas. Tchau, tchau.